Curso de Windows, aula 59. Vamos continuar nossa série com a 12ª aula de drivers, explicando o serviço Execution Context, que merece uma explicação com todos os detalhes que são necessários para você fazer um sistema de multiprocessamento e multicore. Essa é uma boa oportunidade para vocês conhecerem algumas coisas a respeito do scheduler. Eu não vou traduzir essa palavra como schedulador, como faz, como escalonador. O termo certo, correto, exato, adequado é scheduler. Tá? Não tem problema nenhum a gente usar esses termos em inglês, online, offline e tal. Afinal, toda a ciência informática foi cunhada em cima de termos em inglês. Então, quando um processo é novo, ele é carregado não diretamente na memória, como muita gente pensa. Quem decide isso é o sistema operacional. Então, são lidas, é dado o load, né? São lidas uma série de estruturas, porque não vem só código. Vem um cabeçalho dizendo tamanho do código, prioridade, nível, se é nível usuário, nível kernel, o tipo de processo. Tem processos que usam o processamento de imagem, tem outros que são do sistema, tem processos de 16, de 32, de 64 bits. Então, este cabeçalho, que muito mais à frente nós poderemos descrever, é que tem todas as informações necessárias do processo para rodar ele bonitinho, anotando data de entrada, hora de entrada, saída, computando uma série de coisas e preparando ele para quê? Para executar em fatias de tempo. Aguarde que nós vamos explicar tudo nessa aula. Então, o processo, uma vez carregado, ele está pronto para ser enviado ao scheduler e não para ser executado, porque executar vai depender de regras. E se ocorre uma interrupção, ele fica no estado pronto. E também, se ocorre uma operação de I/O, ou seja, entrada e saída em português, né? Ou um evento, ele fica no estado de esperando. E uma vez terminado, né, encontrada uma instrução exit nele, ou então ele cai com um erro em debug, né? Ele cai num die, ele é terminado. Então, esse serviço de esquedulagem, que nós chamamos aqui de processo Execution Context, precisa obedecer a esses 5 princípios básicos. Quando foram dadas as metas do objetivo de se fazer um scheduling em sistema operacional, chegou-se depois de anos a este consenso aí. Em primeiro lugar, maximizar a utilização da CPU, respeitando limites de temperatura, para não arrebentar a pobre coitada. Minimizar o tempo de execução. Os processos precisam terminar num tempo que o seu senso não aponte que ele está demorando demais. Minimizar o tempo de espera. Você não pode disparar um processo e ele demorar, assim, uma data para iniciar. Alguns programas gráficos dão a vocês esse tipo de sensação, como o Photoshop, como o Shotcut, Adobe Premiere, que são softwares que têm um carregamento extremamente moroso, porque também carregam plugins, condições, etc. e tal, históricos, essa coisa toda. Depois, minimizar o tempo de resposta. Você precisa ver, por exemplo, que você roda com o mouse, aponta para uma tarefa e dispara, e ela responde. Você não pode ter, igual quando naquela situação em que você está mexendo com Windows, e você tem lá a mensagem, processo não está respondendo. E tudo isso se conjuga para maximizar o rendimento do seu computador. Bem, depois de falar dos requisitos e metas nós devemos atingir com o scheduling, agora nós vamos ver as lógicas propostas para scheduling, são várias, para
resolver esse problema aí, para combinar e resolver da melhor forma o que? O propósito final, que é o rendimento do processador. Então vejamos, a primeira é first come, first served, que é o seguinte, a primeira que chegar é o primeiro a ser servido, né? Estamos falando em termos de processo. Então vejamos aqui, ó, nós temos 3 processos, P1, P2, P3, com esses tempos aqui de execução previstos, né? 24, 3 e 3 milissegundos. Então, na lógica do primeiro a chegar é o primeiro a servido, a gente faz, e isso considerando somente uma CPU, somente um core. A gente começa o processo 1, termina, e só depois de terminá-lo, a gente passa ao processo 2 e só depois de findo é que a gente passa para o 3 e até que ele termine, pronto, o ciclo está terminado. Foram 30 milissegundos de processamento e nós conseguimos processar as 3 tarefas propostas. A segunda lógica vai ser o shortest job first. O que quer dizer isso? O job, ou seja, a tarefa menor, é executada primeiro. Então, você tem que fazer certas convenções, como prever quantos jobs vão chegar, quantas tarefas vão chegar, para você fazer a primeira estimativa. E quanto de tempo somado requerido você vai deixar completar até fazer a próxima estimativa. Isso aqui envolve uma reprogramação de estimativas constante. Então, se esses parâmetros estão determinados, vocês vejam, o processo 4 é o que tem o menor tempo requerido. O processador tem uma forma de saber isso através de médias, porque vocês sabem que o programa tem várias espécies de desvios lógicos. Tá? Então, mesmo que um programa seja muito grande, ele pode ter desvios que, em determinada condição, façam com que o programa acabe no primeiro loop, por exemplo. Então, aqui o P4, como ele tem o menor tempo, ele é executado primeiro, depois o P1 e tal. Qual que é o destaque deste tipo aqui? O que salta aos nossos olhos aqui? A prioridade desse tipo de scheduling é de se desfazer o mais rápido possível de tarefas. Seria, em uma prova que você vai fazer, você pega aquelas questões mais fáceis para falar assim, já fiz um monte de questão. E você ficar com aquela sensação psicológica de que você está indo bem. Técnicas vão ficando mais sofisticadas. Agora é o shortest remaining time first. Ou seja, aquele que tem o menor tempo restante é executado em primeiro lugar. Então, vamos lá. Nós temos esses processos aqui com esses tempos requeridos. Aí chegou o processo 1, com um tempo requerido de 8. Em seguida, chegou o P2, que requer um tempo menor. Vocês estão vendo aqui na lista. Então, ele é colocado aqui na frente. Depois chega o P3, 9. Então, é maior do que o último processo, né, de menor tempo, o 4. Aí depois chega o quarto processo com 5 apenas, que é menor do que o de 9 P3. Por isso que ele é colocado aqui antes do restante do processo P1, para depois o P3, que tem a maior duração, ser feito. Então, a filosofia geral é, sempre que um novo processo chega na fila de prontos, a decisão sobre qual processo agendar a seguir é feita usando o algoritmo SJF. Então, esse aqui é bem mais dinâmico, exige um pouco mais da CPU, mas espera-se que o resultado dele no final seja melhor do que os algoritmos anteriores. Aqui é assim, vai evoluindo os algoritmos de esquedulagem e espera-se um maior rendimento da CPU. Neste sistema aqui de lógica de scheduling round robin, ou RR, é preciso definir um parâmetro que seria a quantidade de tempo, eles chamam em termo técnico de time quantum, em que cada porção de processo vai poder ocupar o processador. Então, vamos supor aqui que está especificado 4 milissegundos. 4 milissegundos
seria o suficiente para os processos 2 e 3 terminarem, mas não para o primeiro processo que chegou. Então, o que ele faz? O primeiro processo chega, ele executa 4 milissegundos dele. O processo 2 chegou, como é menor do que 4 segundos, menor do que o time quantum, ele executa o processo todo de uma vez. Quando chega o processo 3, então aqui é até que acabem de chegar os processos que foram pedidos. Então, foi pedido o processo 3, nesse jato aí de processos. Ele foi o terceiro a ser pedido com 3 segundos. Mesma coisa do P2, processo 2. Ele dá conta de executar inteiro. Aí ele executa 4 milissegundos do processo 1, ou seja, fazendo o tempo do 5 até 5 mais 4, que seria 9. Então, ele ocupa esse espaço aqui de 10 a 14 milissegundos do tempo total. Por que ele executa 4 milissegundos? Porque é o tempo, né, o time quantum definido, para dar chance de chegar um outro processo, um P4, um P5. Não chegou ninguém, não tem outro processo, só tem o P1 na pilha. Nós veremos pilha daqui a pouco. Aí ele vai e executa mais uma porção do processo 1, de 4 milissegundos. E assim por diante, até que ele acabe com todo o processo 1, que tem um tempo que é muito maior do que os outros dois. E a cada tempo, até cada time quantum, guardem. Ele checa se um novo processo chegou na fila determinada. Até o momento e em toda essa aula, nós vamos estar tratando de abordagem de processo com a máquina que só tem um processador, para depois a gente poder derivar corretamente as abordagens. Então, vejam, entre os 5 processos, com suas prioridades, vejam, o processo 1 entra com prioridade 3, entra um P2 com uma prioridade baixa. No entanto, se vocês se lembram dos requisitos, né, dos algoritmos de abordagem de schedulagem, ele frisava o seguinte: aquela tarefa que você puder terminar logo, termine. Então, vejam, entrou o processo 1 com a prioridade 3, entrou o 2 com a prioridade 1, entrou o 3 com prioridade 4, entrou o 4 tem a prioridade mais alta e o P5 tem uma prioridade menor, 2. Ele não vai dar, como vocês devem estar pensando enganosamente, prioridade para o processo 4, não. Como ele vê que ele pode terminar logo, na ordem em que entrou o processo 2, ele pega e acaba com ele de uma vez. Então, nós não temos mais essa prioridade para tratar. Aí, depois, ele pega o processo 5, porque também requer um tempo menor. E depois é que ele executa o processo 1, que tem o maior tempo requerido e uma prioridade maior do que a dos outros. E depois é que ele executa o processo 3. E a prioridade do processo 4, apesar de ser mais alta, ele executa por último. Então, ele não leva em conta só critérios de prioridade, ele leva em conta os requisitos que nós descrevemos aqui no início da aula, que é maximizar a utilização, maximizar o tempo de execução, minimizar o tempo de espera e minimizar o tempo de resposta. Então, os cálculos, eles são bem mais complexos do que a gente pensa. Ele vai também por uma média de tempos, mas isso só uma aula específica para tratar de prioridade. É apenas para mostrar que esse processo execute control, ele tem, a gente dá um embasamento sobre o que ele trata. Agora vejamos um outro tratamento de prioridade usando outra abordagem. Na mesma prioridade vai ser utilizado o round robin. Quais são os dois processos aqui? Vocês já podem ver, ó, que tem a mesma prioridade. Vamos pegar aqui e já ver lá no segmento como é que eles se comportam. O P2 e o P3 têm prioridade igual. Olha aqui, na hora que eles são executados, ó, tem um round robin entre eles e não entre todos os processos. Quando a gente ver fila, aí vocês vão entender bem isso. E o processo 4 de prioridade mais alta
foi dada prioridade a ele porque as médias P1, P2 e P3 tinham ou tempos maiores do que 1, não ia dar para terminar logo o processo, e o processo 3 tinha longa duração, assim como o 4. No entanto, como o 4 tem uma prioridade maior e não está muito distante aí da média de tempo requerido, ele foi completado. O sistema já detectou que o P2 e o P3, na abordagem de 2 milissegundos de quantidade de processamento por vez, e eles iam demorar um tanto, eles iam precisar de pelo menos uns 3 loops, porque 8 dividido por 2 ia dar 4. Aí ele calculou, vai ter um restinho aqui para o P3 numa rodada dependente. Então, apesar da prioridade, também são levados em conta os pré-requisitos. Não comentam um engano de raciocínio. Bem, então agora uma abordagem mais realística, mas ainda tratando de uma só CPU, que aí vai dar para vocês anteciparem um entendimento para vários cores. Vejam, ainda temos um time quantum de 2 milissegundos. Essas prioridades aqui que entraram abaixo do normal, normal, acima do normal, abaixo do normal, vocês podem colocar números, né? Normal seria 2, abaixo do normal 1 e acima do normal 3, com aqueles mesmos tempos requeridos. Vejam, o que realmente funciona no sistema são as pilhas. Ele pega os processos que estão entrando e coloca em pilhas. Então vejam, acima do normal, anormal e abaixo do normal. Ele divide em pilhas. Então, o processamento que nós vamos ter é de cada uma das pilhas. E ele vai dar um tempo para cada uma. Mas elas vão em quê? Elas vão em paralelo de uma determinada forma. A acima do normal é resolvida logo de uma vez, já está numa pilha normal. Então, é dado mais tempo para esta daqui. Depois vem a normal e a abaixo do normal. E é feito o round robin entre elas. Então, você pode, para prioridade grande, variar dando um tempo maior. Vocês podem fazer essa abordagem. Aqui está feito com time quantum. Nós podemos ter infinitas abordagens. Nós não vamos abordar a modalidade de multicore, porque vai complicar demais. Apenas nós queríamos que vocês vissem esse processo execute control para ter execution context, para ter uma noção da complexidade das várias abordagens e que a melhor abordagem é uma combinação de todas estas técnicas aqui. Então, após essa pincelada aí na forma de processamento, nas técnicas de processamento, de schedulagem dos processos, a gente conclui a 12ª aula de drivers e a nossa 59ª aula de Windows.